Salve pessoal, tudo bem? Acabou o recesso. Está no ar o episódio 109 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Twitter como @rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Antes de começar o episódio e o ano, um pedido e um aviso. Agora dá para avaliar os podcasts no Spotify. Então, se você ouve pela plataforma, ou se ouve em outro canto, mas tem acesso ao Spotify, faz o favor para mim. Vai lá na página principal do podcast da Página 5 e deixe lá as estrelas que achar que o programa merece. E alguns ouvintes sugeriram, então vou acatar. A partir da semana que vem, lerei mensagens que chegarem de vocês que escutam o podcast. Tem elogios, comentários, críticas, perguntas para fazer? Só me mandar em alguma das redes sociais que, dentro do possível, trarei para cá. Agora sim, é uma tarefa difícil apresentar Ana Maria Machado. Não há dúvidas de que ela é uma das principais autoras de livros infantis e juvenis do país. São dela obras como Bisabia Bisabel, Menina Bonita do Laço de Fita, O Mistério da Ilha, Bento que Bento é o Frade e O Menino que Espiava para Dentro, que há alguns anos foi alvo de uma fúria tão burra quanto orquestrada. Pela sua produção para os pequenos, em 2000 foi agraciada com o prêmio Hans Christian Andersen, a mais importante distinção para a literatura infanto-juvenil do mundo. Está longe de ser o único troféu em sua galeria. Até aqui, Ana Maria Machado já levou também, dentre outros, 3 jabutis e o prêmio Machado de Assis pelo conjunto da obra. Uma obra que ainda contempla uma conceituada produção para adultos, isso graças a títulos como Alice e Ulisses, Infâmia e Um Mapa Todo Seu. A desculpa para chamar a Ana para um papo foi justamente uma de suas produções mais recentes, pensadas para um público maduro. Vestígios, incursão da escritora nos contos, gênero no qual nunca se sentiu completamente à vontade, como ela contará mais adiante. Aos 80 anos, a ex-presidente da Academia Brasileira de Letras também está lançando Rastros e Riscos, coleção de memórias elaboradas ao longo da reclusão provocada pela pandemia de coronavírus. Falamos sobre esses livros na conversa que vocês ouvirão a seguir. Também falamos brevemente sobre vinhos e um tanto sobre literatura infantil, tema que dominou as perguntas feitas pelos ouvintes. Além disso, na conversa, Ana Maria Machado se mostrou uma leitora bastante atenta de nossa literatura contemporânea. Nomes como Jefferson Tenório, Paulo Scott, Itamar Vieira Júnior e Eliana Alves Cruz têm habitado a cabeceira da consagrada escritora. Ana Maria Machado, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Ana, queria começar o nosso papo pelo Vestígios, livro de contos que você lançou em meados do ano passado, e li nele que algumas das 11 histórias foram escritas tem mais tempo. A partir disso, deduzo que outras foram escritas no passado mais recente. Queria que você falasse como que nasce o Vestígios, como que nascem essas histórias. E, lendo Vestígios, me chamou a atenção duas, especificamente. Fazendo todas as perguntas ao mesmo tempo? Quase isso. Mas só para já colocar duas para citar, para ficar como exemplo do de como elas nascem, que é Em Nome do Pai e Uma Velhota Frágil. E qual é a pergunta aí agora? Que eu já esqueci o começo. Como que nascem os contos de Vestígios? Ao longo do tempo, realmente, ao longo do tempo. Eu acho que, quando eu disse aí que tem algumas mais recentes, na verdade, eu acho que só uma mais recente. As outras vieram ao longo de muito tempo mesmo. E esse muito tempo pode ser 20 anos, sei lá, talvez mais. Eu nunca tinha pensado em fazer um livro de contos. Eu volta e meia escrevia um conto assim muito... Eu acho que eu não sou uma contista, eu sou uma romancista. Eu sempre me achei mais à vontade no romance
que é um tipo de criação que eu vou escrevendo sem pressa, ao longo de muito tempo. Geralmente, os meus romances para escrever, cada um eu levei, em média, 3 ou 4 anos trabalhando nele, e eu vou construindo, aos poucos, uma atmosfera, um personagem, o desenvolvimento das relações entre eles. E o conto é uma coisa mais concisa, mais direta, assim, e eu acho que isso eu não estava muito à vontade nisso. Mas, quando a editora me disse, você não tem uma outra obra de ficção? Eu digo, não, no momento não tenho, não estou entrando em nenhum romance. E ela disse, conta. Eu digo, eu tenho uns espaços. Eu vê o que você tem. Então, eu fui começar a olhar no que eu tinha. Entre contos e crônicas, as coisas curtas, separei logo as crônicas para não entrarem, e nos contos eu comecei a ver que alguns teriam um fio condutor, alguma coisa em comum. E eu fui selecionando esses que, no começo, eu achei que o que tinha em comum eram histórias sobre família, amizade, relação entre as pessoas. Depois eu fui vendo que não, o que eles tinham em comum era um pouco, vamos dizer, a persistência da memória, para usar uma expressão que é o título do quadro do Salvador Dalí, mas não é exatamente a persistência da memória, é a consequência de alguma coisa que aconteceu antes. E não, nem sempre é consequência, às vezes são pegadas, são rastros, são vestígios de algo que aconteceu antes. E aí eu vi que era isso que unia os contos. Então, eu separei contos, todos eles têm isso em comum, é que eles tratam de acontecimentos que se relacionam com algo no passado e eles são uma consequência, ou eles tratam de algo no presente que está deixando uma consequência para o futuro, ou um vestígio para o futuro. É isso que eles têm em comum, é por isso que estavam aí. Nesta altura da sua carreira, como que é você revisitar contos escritos há 10 ou 20 anos atrás? Teve alguma coisa que você voltou e falou, nossa, fico muito feliz de ter escrito algo tão bom, ou que você voltou e falou, nossa, mas por que eu escrevi isso aqui? Não estou entendendo quem que era eu Não, eu nesse acho momento. que, basicamente, em todos eu mexi um pouco, né? Cada Claro. quando eu fui pegar, eu mexi um pouco. E não fui separando assim, isso é muito bom ou isso é muito ruim. Normalmente, aquilo que eu fui achando ruim já deletei, já foi para o lixo há muito tempo. Não tinha, acho que não tinha isso. Não, um dos que eu escrevi há mais tempo, por exemplo, tinha até sido publicado no Estadão, foi um dos poucos que não era inédito, que é o Burrinho do Presépio, que é uma história de Natal, em que o jornal me pediu, tem para sair no dia de Natal, não sei o que, um conto. Tá? Eu comecei dizendo não tem. Eu disse assim, pensa até amanhã ou depois a gente diz. E aí, de noite, esse veio, e foi muito rápido. Esse foi um que se escreveu em poucas horas, eu publiquei, e ele ficou exatamente como foi publicado, eu não mexi nada. Entendeu? Mas isso é muito raro, em geral eu mexo muito. Na hora que a gente começou o papo, eu mencionei 2 contos que me chamaram a atenção em especial, que é o Uma Velhota Frágil e o Em Nome do Pai. Eu quero insistir no Em Nome do Pai, que é uma história de um padre que se torna preso político e no cárcere acaba se aproximando dos militares por conta do futebol. Como que surgiu essa história, você se lembra? Não, essa eu sei exatamente, eu até dedico a história ao padre que me contou. Ele me contou, foi uma pessoa que eu ajudei a esconder naquela ocasião, quando ele saiu depois, enfim. E ele me contou essa história, só que não tinha o pai. Ele me contou a história toda e eu criei o personagem do pai que não existia, como se fosse um superego dele, para explicar por que ele toma aquela atitude de alguma maneira. Entendeu? Uhum. E aí, depois, quando eu escrevi, dediquei a ele, aí eu já não encontrava mais há anos, não sabia onde estava, levou muito tempo. Aí já eu publiquei num blog, eu acho que da editora, ele teve uma versão, quer dizer, uma versão não, uma publicação online
a mesma versão, sem mexer nada, mas tive, e aí online chegou a ele. Um amigo leu, viu o nome dele e falou. Aí ele entrou em contato comigo e disse: puxa, agora eu entendi por que eu fiz aquilo. Eu nunca tinha entendido, mas eu entendi que era por causa do pai. Você tem toda a razão. Você viu o que eu não lhe disse. Para mim era óbvio quando ele contou, entendeu? Mas ele não disse nada. Então, esse personagem que eu acrescentei era um personagem recôndito que estava ali e eu fiz. Então, esse outro, A Velhota Frágil, também é uma história acontecida realmente, que me foi contada. Essa me surpreende mais de ter um fundo real. Eu hesitei se eu também dedicava a ela. São as duas que são assim baseadas em pessoas absolutamente conhecidas. Mas, como essa é uma senhora que já morreu, eu não sei se os filhos gostariam que essa história fosse contada, eu não conheço eles, ia dar um trabalhão de localizar. Então, eu mudei o nome e eu acrescentei as minhas circunstâncias, quer dizer, a sacola com o quadro do Botticelli, a paisagem do aterro no Rio, essas coisas todas são minhas, mas intrinsecamente a história é real, a frase final é real, é dela contando. Enfim, eu mudei a profissão dela. Eu pus como massagista, fisioterapeuta, na verdade, ela tinha sido atleta. Você fala do quadro de Botticelli, que é uma coisa sua, me lembra imediatamente do conto que abre o volume, que também tem ali uma situação envolvendo quadros num restaurante. Outros elementos bem pontuais que me chamaram a atenção, que não estão muito longe de ser centrais nas narrativas, talvez também tenham a ver com você. Esse olhar para o exterior, alguém que vai para a França, outro Canadá, Estados Unidos, e também me chamou a atenção os vinhos. Nos Estados Unidos é um vinho razoável que as pessoas vão beber, na França é um Chablis. Esse olhar para outros lugares do mundo e para os vinhos também é um toque de Ana Maria Machado nas histórias? Eu nunca tinha reparado, nunca pensei nisso. Não, eu não sou muito enóloga, não. Eu gosto de vinhos italianos, em geral, assim, mas, enfim. Mas é claro que eu sei a diferença entre um Chablis e um vinho razoável lá em Minnesota ou no Canadá, sei lá. Bom, depois do papo eu vou te pedir algumas dicas de italianos, porque italianos é uma caixinha que eu não abri ainda, porque meu dinheiro não alcança boa parte deles. Não, mas eles são mais baratos que os franceses, mais baratos sem dúvidas. Que vários desses outros. Assim, acho que entre os europeus, eu gosto mais dos italianos do que dos portugueses, por exemplo, que acho menos rascantes, mas, enfim. Voltando aos contos, em Tratantes, a avó ela cogita falar, mas não fala para a filha que o tempo que ela passou com os netos, eles estavam fabricando lembranças. E no conto que abre, que foi o que eu acabei de citar, um cara faz uma brincadeira com os ovos das galinhas e isso acaba impactando demais um personagem que ele vai encontrar décadas depois na vida. Isso aí eu acho que tem muito a ver com o que você falou no começo do papo sobre os vestígios que a gente vai deixando, essa criação de afetos, criação de memórias e passagens que a gente às vezes não dá muita importância na nossa vida e que depois a gente vai ver lá na frente que são momentos decisivos, né? Ana, eu sinto e percebo, e leio que a gente está num mundo cada vez mais pragmático, mais planificado, mais tudo tem que sair de um ponto A e chegar a um ponto B com muita razão e sem espaço para o que é lúdico, sem espaço para o que é subjetivo. Quanto que isso pode ser um problema? Não sei se você concorda também com essa avaliação que eu faço do que a gente tem vivido. Não, acho que pode ser, mas isso depende de cada um, né? É muito difícil generalizar esse tipo de coisa. Eu acho que cada pessoa tem sua índole, seu temperamento. Para uns isso pode ser muito frustrante, para outros pode ser muito estimulante. Eu acho que a diversidade humana é uma coisa muito interessante. Diversidade cultural, étnica, social, toda a bagagem que cada um traz, mas também psicológica. O que cada um é, como cada um reage. Enfim,
eu tenho muita dificuldade de generalizar, de responder de maneira que sirva para todos, assim, como eu vejo isso, não, sabe? Acho difícil. É um tipo de pergunta que eu tenho muita dificuldade de responder, porque eu realmente não sei. Então, eu vou puxar um outro ponto que eu acho que tem a ver com isso, que aí é uma coisa que aconteceu de fato, que é mais materializável. Tem uns 3 anos, em 2018, teve todo aquele imbróglio envolvendo o menino que espiava para dentro. O seu livro, que alguns pais de alguns colégios acusaram de fazer apologia ao suicídio, porque o garoto da história ele quer se engasgar com a maçã para ir para o mundo de fabulação. Desde 2018 se passaram 3 anos e muita coisa aconteceu no país, e ali a gente já percebia que aquele escândalo que fizeram era uma coisa organizada. Depois a gente foi vendo se repetindo em diversas frentes da nossa sociedade, assim, movimentos parecidos, só tendo mudando o objeto, o foco, inclusive em relação às vacinas agora. Como que você olha aquele episódio hoje, 3 anos depois? Eu, com o tempo, eu entendi aquilo melhor, eu vi mais como isso, o prenúncio de algo que viria depois. Todos os mecanismos estavam ali, como estavam, em seguida, numa outra questão também que foi comigo, que foi em relação ao Prêmio Jabuti para o meu romance Infâmia, que um jurado, o jurado número 3, não sei o quê, depois de todo mundo ter votado, eu estar com 9,5 de média, ele me deu 0 para me derrubar. O famoso jurado C. Jurado 3, eu acho. Bom, não lembro. Meu Mas, xará. enfim, isso. E aí eu era uma pessoa que eu não conhecia, fui ver. Aí depois, com o tempo, quando eu fui ver quem era, entrando na página, vendo, vi como tudo tinha tanto a ver com o episódio do menino que espiava para dentro. Era um segundo round de uma mesma coisa, aquilo estava ali. Enfim, eu estava na alça de mira já há muito tempo. Para quem não sabe muito bem esse episódio, você quer falar um pouco mais sobre que mesma coisa é essa? Eu não quero falar nunca mais nisso, eu quero dar um silêncio para isso, o desprezo mais absoluto. Eu não ganhei o Jabuti, mas ganhei o Zafari Bourbon depois, o prêmio com o mesmo livro, enfim, é um prêmio muito melhor. O Jabuti pode ter mais prestígio, mas esse outro tinha um cheque gordo, tinha não sei o que, tinha tudo, enfim. O cheque é importante também, né? Não é só o prestígio. Ana, a Eliana Sá, que é uma ouvinte aqui do podcast, ela diz que editou vários contos seus quando ela trabalhava como editora na revista Recreio, no início da carreira dela. Que ótimo, que bom encontrar a Eliana aí. E ela falou que perguntaria para você se você gosta mais de escrever para adultos ou para crianças. Não existe isso, Eliana. Eu gosto dos dois, gosto muito. Eu escrevo porque eu gosto de escrever, gosto de explorar a língua e a imaginação e tudo isso. E são momentos diferentes, atitudes diferentes. É como perguntar, você gosta mais de conversar com seu filho ou sua mãe, entendeu? Tem uma hora que você quer conversar com um adulto, uma coisa mais de substância, séria, etc. Outro momento é uma coisa mais lúdica, com criança, mas são registros de linguagem diferentes e, por isso, são desafios e atrativos de modo diferente. Mas eu não tenho preferência por um ou por outro, não. Em geral, quando eu digo isso, as pessoas dizem: mas você escreveu muito mais para criança, então você deve gostar para criança. Depende do que é muito mais. Eu escrevi muito mais títulos para criança, muito mais contos, histórias, etc. Mas muito mais páginas para adultos. Então, é difícil ver o que é mais. Ao longo de uma carreira inteira construída, escrevendo também para crianças, quanto que você aprendeu com as crianças, Ana? Eu aprendo sempre, com todo mundo. Eu aprendi mais com as crianças, por exemplo, sendo dona de uma livraria para crianças, do que escrevendo para crianças. Na livraria, eu aprendi, durante 18 anos, eu tive uma livraria infantil, e eu aprendi uma coisa importantíssima, é que não existe criança que não goste de livro, desde que ela possa escolher o livro que ela quer. Que ela tenha vários e que ela possa olhar um e dizer: esse eu não quero, pega o outro, esse não, esse me pega. Aí ela vai naquele e depois vai querer um outro da mesma coleção, ou do mesmo tipo, ou do mesmo autor, ou a mesma coisa, e vai enveredar por um caminho que é o seu caminho leitor. Isso foi uma lição
importantíssima que eu aprendi com as crianças na livraria. Mas isso eu não aprendi escrevendo para elas. Escrever é uma coisa solitária, não é muito. O leitor não ensina necessariamente a gente na hora que a gente está escrevendo. Mas pode ensinar depois na maneira que recebe nossos livros, não? Pode. Eu acabo de publicar um livro chamado Rastros e Riscos, pela Somos, a Ática, que é do grupo Somos, que são minhas memórias de encontros com leitores. E aí foi um livro que eu escrevi agora durante a pandemia, justamente trancada em casa e lembrando disso e tudo. E aí é muito uma reflexão sobre as alegrias que os leitores me deram e o que eu aprendi com eles. Leitores infantis, professores, críticos, enfim, mais diferente, esse encontro com o leitor. Me conta algum desses momentos? Esses momentos. Mas pode me contar algum desses momentos? O livro é uma sucessão desses. Mas na hora que eu perguntei, alguma coisa veio na cabeça. Lembrar agora... por exemplo, um menino numa escola de Petrópolis, que eu estava conversando com uma turma que era uma turma de uns meninos de 7 anos, e ele tinha 9, estava no fundo, em pé, parado perto da porta. E aí, quando acabou, ele perguntou se ele também podia também podia falar. Eu disse que, claro, porque eu não sou dessa turma. Eu disse, não, tudo bem. Aí ele me disse, não, eu vim assistir porque agora é meu irmão que está lendo. Eu li seu livro quando eu tinha a idade dele e gostei muito, então agora eu quis vir também. Eles estavam falando sobre História Meio ao Contrário, que é um livro infantil meu. E aí ele disse, porque agora eu li de novo e eu descobri que era outro livro. Ele não falou outro livro, eu descobri que era muito diferente. E eu me amarro em livro assim. Aí eu perguntei, livro assim como? Ele disse, cheio de submundos. Aí eu perguntei, submundos por quê? Ele disse que porque a primeira vez que eu li, eu achei que era um dragão, eles iam enfrentar um dragão de um olho só, que jogava fumaça pelo nariz, e que era isso. Agora, quando eu li, eu vi que esse dragão negro é a noite, um olho só é a lua, a fumaça pelo nariz é a neblina que entra e fica nos vales. E aí eu entendi o livro todo diferente. E achei muito legal, porque o livro cresceu quando eu cresci. Eu adoro o livro que cresce quando a gente cresce, qualquer coisa, uma frase desse tipo. Então, esse tipo de coisa, quer dizer, para contar algum episódio, esse é entendeu? É um comentário de um menino que foi um fantástico leitor. Ele viu o que era aquilo, o que era aquela história, e que o bom livro cresce quando a gente cresce, e até ajuda a gente a crescer. Eu achei curioso e importante que você falou que não tem criança que não goste de livro, desde que ela possa escolher o livro para ler. Né? Isso eu aprendi com eles. Hoje, quando a gente conversa com pessoas que são leitoras, todo mundo tem uma preocupação muito grande para que as crianças sejam leitoras, mas eu percebo um movimento que, assim, conforme as crianças vão envelhecendo, muitas vezes quando elas viram adolescentes ou adultos, que elas largam o hábito de ler. Você tem indícios do porquê isso acontece? Porque tanta gente lê quando é criança e depois vai deixando para trás? Isso não são só indícios meus, eu acho que isso tem estudo até sobre isso. A coisa fundamental na aprendizagem infantil, sobretudo, é o exemplo. Então, as crianças estão vendo em volta a professora que lê, fala sobre aquilo, e tá. Existe uma valorização da leitura e do livro na primeira infância, nas turmas de escola mais de menorzinhos, assim, isso é muito acentuado. Quando ela vai chegando para o segundo segmento, os professores, cada um está preocupado com a sua disciplina, não estão falando de livros. Quando fala de livros, eventualmente, um professor de língua é para dar prova e cobrar e fazer não sei o quê, não é mais compartilhar um prazer de leitura, ninguém está achando bom, ninguém está dizendo como o Menino Maluquinho é maravilhoso, como Marcelo Melo Martelo é ótimo, como não sei o quê, quer dizer, não é mais isso, é uma coisa, já leu Dom Casmurro, já fez isso aqui, vai ler o Cortiço, tem que ler isso, tem prova e tal, se transforma numa outra coisa e ninguém mais fala em livro com prazer. Então, eu acho que aí vira uma tarefa de escola e afasta qualquer um.
E os adultos em volta não falam muito em livro com o adolescente, né? Eu estou numa fase que a maior parte dos meus amigos estão começando a ter filhos, né? E eu acho super curioso, porque alguns vêm me perguntar, Rodrigo, meu filho às vezes já está na escola, não sei o quê, e ele não lê, o professor fala que ele tem que ler, eu acho que ele tem que ler, Rodrigo, o que que eu faço? Aí eu pergunto, mas você lê? Não. Então por que que você acha que ele tem que ler? Se nem você dá o valor real para a leitura, se ele não tiver como Assim, exemplo quer lendo, que por seu que filho que... coma com garfo e colher? Então, você come com a mão ou você come com garfo e colher? Ah, eu como com talher. Ah, então tá bom, então seu filho vai comer com talher. Se ele nunca vê ninguém comendo com talher, ele vai comer com a mão. Isso não tem jeito. Guilherme Kroll, quanto você acha que é preciso interagir e entender as crianças para escrever para elas? Não sei. Não sei se é preciso. Acho que tem autores que escreveram maravilhosamente para criança, sem interagir diretamente com criança. Eu interagi com criança porque eu sou a mais velha de 11 irmãos, porque eu tinha uma família grande. Depois eu fui ter uma livraria infantil, mas eu nunca dei aula para criança pequena, por exemplo, nunca interagia. Eu não acho que isso seja fundamental, não. É fundamental interagir com a língua, é fundamental conhecer português, é fundamental ler, saber como se estrutura uma narrativa. Pelo menos, quer dizer, não teoricamente, mas ter lido o suficiente para saber que você mais ou menos descreve uma coisa. Depois, um dia acontece uma coisa. Então, a narrativa muda. Então, aí volta a fechar. Quer dizer, são coisas que estão aí. Você lendo muita história, você vai pegando. Vê o modelo e começa a destruir isso. Mas se você nunca tiver lido, você não vai conseguir escrever. Também do Guilherme, ele pergunta se o autor precisa entregar o que as crianças querem ou o que o autor acha que as crianças precisam. Eu não tenho a menor ideia do que as crianças querem, nem o que as crianças precisam. Não escrevo por isso. Escrevo porque tem a ideia de uma situação imaginária interessante, de um desafio bom e um elemento de afeto de que eu gostaria que alguma criança para quem eu estou pensando na hora de escrever aquilo, seja um sobrinho neto, um filho, que tenha aquela situação que possa crescer um pouco com aquilo, ver se divertir, se distrair, mas não por assim uma necessidade teórica prévia. Uhum. 3 leitoras fizeram perguntas que seguem um caminho semelhante. Então, eu juntei todas as perguntas, dei uma editada e separei depois numa lógica. Elas vieram da Cida Madureira, da Celi Borges e da Mariana Bueno. Para começar, tem diferença de escrever para as crianças de hoje para as crianças do passado? Ou criança é igual em qualquer tempo? Diferença tênue, mas há? Essa já é a pergunta ou você vai fazer três? Não, vou fazer essa primeiro. Tá, Vamos tá. por partes, mais fácil. Não, pois é. Fiquei assim, esperando. Eu prefiro que vá por É, partes, porque senão, quando chega na última, eu esqueci a primeira. já tomei bronca lá no começo. Não, é verdade, eu tenho dificuldade, sempre tive. Tem dificuldade de memória que eu estou tendo agora, mas outras eu tive a vida toda. Isso é uma delas. Eu acho que as perguntas. A criança de hoje e a criança de quando eu era criança, ou de quando meus filhos eram crianças, ou de quando meus netos eram muito pequenos, tem algumas coisas que são básicas, são fundamentais, e a criança é igual. A criança tem medo de ficar sozinha, tem medo de abandono, ela quer aconchego, ela tem curiosidades, ela tem, enfim, essas sensações fundamentais diante do mundo são iguais. Evidentemente, o cenário disso muda. Antes, ela podia ouvir um disquinho, depois ouvir um gravador, e hoje ela está num celular. Então, tem circunstâncias que, se você mantiver hoje, por exemplo, um dos livros mais recentes que eu lancei agora pela Global, O Menino e o Maestro, que é uma reedição de um livro que eu já tinha lançado há muitos anos. O menino, quando encontra o maestro fazia ele ouvir um gravador e gravava coisas da roda de choro onde estava. Hoje se faz isso com o celular. Eles ouviam disco, não tem mais. Então, essas coisas mudam, essa criança mudou. Mas o fato de que esse menino era fascinado por música, estava se sentindo abandonado pelo pai,
estava fazendo amizade com outra pessoa que estava chegando ali, que podia exercer uma função paterna para ele. Isso não muda de lá para cá, né? Eu acho que, sobretudo, as mudanças tecnológicas muito recentes podem ser estranhas, mas as muito antigas, a criança assimila muito bem sem achar estranho. Você pode ler Os Três Mosqueteiros e ver que eles saem cavalgando pelo interior da França, sem precisar transformar isso em que eles saem em moto pelo interior da França, né? A gente sabe que antigamente era cavalo e pronto, não tem problema. Então, acho que algumas coisas mudam, mas intrinsecamente os problemas fundamentais do ser humano são os mesmos. Então, só muda a roupagem. E você tem sugestões do que pais e mães podem fazer para que as crianças olhem mais para a leitura, de repente persistam na escrita, em vez de ficar no Instagram, no TikTok, ou conciliando o Instagram e o TikTok? Não tem sugestão nenhuma disso. Eu não sou educadora, não sou pedagoga, não dou palpite em educação de filho alheio, Deus me livre. E, na minha casa, quando eram os meus filhos, eles tinham um horário limitado de ver televisão. Eles não podiam ver televisão o dia inteiro. Podiam escolher, não me lembro quanto era, total de 1h30, 2 horas, eles viam fazer aquilo, mas outras horas não podiam. Foi o jeito que eu dei, outros podem dar outro jeito. Tinha amigos que não deixavam o filho ver televisão nenhuma, eles chegavam no colégio e estavam inteiramente por fora de tudo que estava acontecendo, porque os colegas viam. Enfim, cada um vai se adequar ao que seja, mas eu acho que a educação de cada um, eu não tenho que dar palpite nisso, porque não entendo, não sei. O ser uma especialista em literatura infanto-juvenil e uma das nossas maiores escritoras em literatura infantil não te transforma automaticamente numa especialista em crianças, né, Ana? Ah, não, de jeito nenhum. Eu cheguei lá porque eu gosto de literatura. Não sou torcedora do Criança Futebol Clube. Oh, aliás, eu sou São Paulino, quem sabe se eu torcesse para o Criança Futebol Clube eu comemoraria alguma coisa, que ultimamente a coisa anda feia no futebol. O Tércio pergunta como que você acompanha a literatura infanto-juvenil produzida hoje no país? Eu hoje não acompanho mais, porque eu não tenho... Eu saí da livraria, que era uma coisa que eu, quando tinha livraria, todo dia eu estava vendo tudo que chegava de novo. Eu não estou mais escrevendo em jornal quando eu tive uma coluna sobre criação para a infância, então eu acompanhava isso por dever de ofício. Eu não tenho mais filho pequeno, eu não tenho mais neto pequeno. A minha neta mais nova está com 23 anos. Então, realmente, eu saí por outra coisa, não sei mais. O que você tem lido ultimamente? Coisas muito diferentes. Eu estou sempre lendo. O último livro que eu amei, que eu gostei muito, foi um da Marina Colasanti, para adultos, as memórias dela, chamado Vozes de Batalha. Eu acho que ela esteve aqui há uns 6 ou 7 episódios atrás e a gente conversou lindo, sobre Vozes. Lindo, lindo. Eu estou assim, encantada com esse livro, foi um que eu gostei muito. Eu gostei muito do Jefferson Tenório, O Avesso da Pele, mas esse eu já li há mais tempo, como eu tinha gostado muito. Enfim, o Paulo Scott, em geral, eu gosto muito das coisas que o Paulo vem escrevendo. O Itamar Vieira Júnior é outro, né, que está aí. Enfim, eu, nesse tempo de pandemia em casa, eu reli muita poesia e reli muitos autores que eu amo. Até eu pensei, o que está na minha mesa de cabeceira hoje? É Camus, Albert Camus, O Verão, que eu estou relendo, acho que pela 10ª vez, porque eu comecei a procurar uma citação que eu lembrava, eu queria achar exatamente, que ele diz que no meio de um inverno rigoroso, eu descobri dentro de mim um verão invencível. E eu queria descobrir, relembrar em que contexto estava isso, aí comecei a procurar, acabei relendo o livro inteiro, enfim. Minhas leituras são muito ecléticas. Me fala mais um pouco desses autores que você está relendo, ou que você gosta de reler, ou que planeja reler em breve. Além de Camus, o que te habita o imaginário? Ferreira Goulart, Drummond, Fernando Pessoa, os poetas muito. Eu tenho que olhar, lembrar na pilha lá o que eu fui tirando. Falei na Marina, li... Outro que eu li depois até do da Marina foi o livro do Silviano Santiago, Menino Sem Passado, que também é uma
são as memórias dele de outro tipo, bem denso, e ele envereda por outras considerações mais filosóficas que são assim muito interessantes também. Eu reli um livro que eu amo, que é o Albatroz Azul, do João Ubaldo, que foi o último livro dele publicado em vida. É um livro tão sensível, tão delicado, é um livro que dá a sensação assim de que ele sabia que ia morrer e que escreveu um livro bonito sobre a morte. Um livro muito bonito. Quer dizer, foi um que eu reli agora também. Enfim, tem muita coisa. Li agora também, há pouco tempo, o da Nélida Pinon, Um Dia Chegarei a Sagres, que é uma apoteose de uma linguagem entre bíblica e renascentista lusitana, é uma coisa assim, uma exploração de uma linguagem arcaizante, um desafio muito difícil que ela criou para ela mesma e para o leitor, muito respeitável, muito admirável. Enfim. Gosto de te ouvir falando dessas leituras, porque eu percebo que você segue dando uma atenção enorme para o contemporâneo, né? Literatura não fica parada no tempo. Não. É importante saber o que está acontecendo no nosso momento. Falei nisso, falei Eliana Alves Cruz, que é uma maravilha também, eu gostei muito dos dela. Enfim, tanta coisa aí parecido com o dela. Eu separei o da Mary Del Priore para ler, mas ainda não li. Vai chegando, eu vou vendo aí. E o que você tem escrito? O que vem pela frente? Eu não falo do que eu estou escrevendo, porque some, fala e ele evapora. Evapora, vai embora. Evapora. Não fala, não. Para a gente fechar nossa conversa, Ana, você citou algumas coisas que você tem lido, bastante coisas que você tem lido, mas queria que você me indicasse um livro específico. E aí pode ser um livro que você leu recentemente, que você leu tem muito tempo. Um livro para Ilha Deserta, para sempre. Quem sabe eu leve. Na verdade, assim, eu vou levar um baú com todas as indicações que eu estou recebendo. Poesias completas de Carlos Drummond de Andrade. Por quê? Porque responde a tudo que a minha vida pergunta, desde o primeiro dia. Ana Maria Machado, muito obrigado pela conversa. Vestígios de Ana Maria Machado chega aos leitores pela Alfaguara. Já Rastros e Riscos sai pela coleção dela, da Ática. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Sesc de Literatura deste ano. Os autores estreantes têm até o dia 11 de fevereiro para inscrever seus contos e romances na premiação. Enfatizo, autores estreantes. Só pode participar quem nunca publicou nenhum livro no gênero escolhido. Todas as regras, inclusive a condição de anonimato, estão no link que deixarei para vocês. A inscrição é gratuita. Quem leva o Sesc ganha um contrato de publicação com a Record, parceira do prêmio, com tiragem inicial de 2.500 exemplares. Um dos principais prêmios de nossa literatura. No ano passado, na 18ª edição, os vencedores do Sesc foram Fábio Horácio Castro, com o romance O Réptil Melancólico, e Diogo Monteiro, com os contos de O que a Casa Criou. Participaram da edição daquele ano 1.688 livros, sendo 859 em romance e 838 em contos. Por hoje é isso aí, pessoal. Indiquem o podcast para os amigos e inimigos. Não se esqueçam de avaliar o programa e de mandar a sua mensagem para, quem sabe, pintar por aqui nas próximas edições. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até semana que vem.